Bom, boa noite. Então, a pedido da nossa amiga Edna, estamos, recebendo nesta noite Genildo Lima Andrade, empresário em manutenção residencial, cursos, ele tem AIM, abordagem integral da mente, e FT, técnica de liberação emocional. E aí, Edna, como que a gente segue? Isso, agora é só passar a palavra para o nosso ilustre convidado. E já agradecendo, né, pela aceitação do convite, tá? Eu já tinha falado com ele, né, nos bastidores, agora eu lembrei o nome, nos bastidores, né, que eu estou curiosíssima para ouvi-lo, né? Então, vamos passar para o Genildo, e aí é com você agora, Genildo. Sabedoria e gratidão a todos, né? Eu sou o Genildo Lima, né? Eu estou muito feliz por estar aqui presente, na presença do presente, né? E aí esse convite que a Olga, o editor divino, nos direcionou, né? Até a residência dela, né? Consertar uma parte hidráulica, uma válvula hidra. E através de uma conversa ali, nós chegamos até aqui, né? E aqui o que eu vou estar passando um pouco da minha história, né? Da minha experiência, através desse Respire Fundo 3 vezes, que está espalhado em Campo Grande, estado e Brasil afora, já está expandindo, né? Ai, ai, tem que respirar, que as emoções são grandes, né? O Genildo, deixa eu mostrar aqui. O Genildo Murilo, ele deixou lá na caixa, do Instituto, tá? Ele tocou campainha, mas lá não fica ninguém. Então, mas ele deixou na caixa. Esses adesivos aqui explicando isso. Explicando não, tem uma frase, respire fundo 3 vezes. Eu estou com bastante aqui. Lá no Instituto tem também, tá? Então, já coloquei no meu computador, no meu celular, já passei para neto, tá? E aí depois eu distribuo também, tá comigo, ok? 4 cores aqui: lilás, verde, azul e amarelo, tá? Ok. E aí nós estamos, como a Edna falou, já entreguei uns adesivos para ela, né? Por onde começar, né? A Edna estava perguntando, estou curioso com relação a esses adesivos, né? Eu não sei, eu começo do final, do começo ali, né? Na verdade, a ideia do adesivo, né, surgiu por uma necessidade minha, né? Onde que eu estava passando por uma crise de ansiedade, né? Inclusive até muito forte. Eu estava com o intuito, idealizando tirar minha própria vida, né? E aí eu vinha, né, sempre estudando, buscando autoconhecimento, com Augusto Cury, né? Coach, né, nos estudos ali. E em 2019, né, eu estava numa crise muito grande emocional, né? E aí é onde eu anotei, eu vim estudando, inclusive eu estava estudando até o livro Atenção Plena, né, na época, né? E aí fala sobre a respiração. Atenção plena está presente na respiração, né? E faz técnica. Só que decorrente, quem está ansioso, quem tem assim, muitos pensamentos acelerados, SPA, eu não conseguia achar a solução na linha do pensamento, né? E quanto mais eu pensava, mais eu me afundava. E até mesmo as práticas de respiração, meditação, era muito difícil aquele momento, porque eu estava com pressa e eu não podia, eu não tinha conseguido, eu não conseguia me desacelerar. E aí, os problemas de trabalho, família, emocional, de infância, até de nascença tem um pouquinho ali, né, de gestação, de tensão, né? Então, vai acumulando isso tudo no corpo, né? E tem histórico de vida, de suicídio na minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Então, assim, no momento, às vezes, dessas pessoas de dores, elas tiraram a vida, não tivesse como auxiliar, né? E eu falei, não, eu não posso ser mais uma vítima dessa situação. E, diante disso, eu estava dirigindo, né, com essa ideação, né, de bater no primeiro poste, acelerava mesmo em alguns momentos, só que eu anotei, né, o nome dos meus sobrinhos e afilhados,
e o nome deles e coloquei a frase respire fundo 3 vezes. Eu já estava sempre respirando, né? Vi um pensamento, uma preocupação, e aí eu anotei no papel e coloquei no painel do carro, né? E aí, quando vi um pensamento, eu falei, se eu fizer alguma coisa, como é que vai ficar a história da minha família, deles, né? Então, assim, é uma dor muito grande, né? E eu respirava. E aí, quando veio a crise, eu, pelo menos 3 vezes, aí eu desacelerei minha mente, meu corpo e o carro, né? E eu falei, beleza, né? Eu consegui buscar um autocontrole naquele momento. E aí, só que eu falei assim, como eu já vim estudando o Augusto Cury, uma andorinha não faz verão. E funcionou naquela hora. Só que muitas das vezes pode não funcionar, eu tenho que estar em constante treinamento. E aí eu falei assim, vou fazer um adesivo para colocar no carro. Aí eu fiz um adesivo, né? Não foi esse, foi um branco, né? Mas semelhante, bem grande, para colocar atrás, no meu carro, né? E vários. Aí eu pensei, falei, pô, mas eu trabalho com computador, com celular, ali atendendo sempre, e eu preciso estar lembrando, né, de respirar. E aí eu idealizei colocar na tela do computador. Eu falei, não, não é o suficiente. Eu não fico na tela do computador, eu estou no celular. Aí eu coloquei o da tela do computador, colocou no retrovisor do carro. Que aí eu olhava no retrovisor e eu estava constantemente lembrando. E como o Augusto Cury falou, andorinha não faz verão, não adiantava só eu praticar, se eu vivo numa sociedade acelerada, né? Então, o aceleramento do outro, eu sou muito sensível, né? Me atinge, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer o pequenininho. Foi esses adesivos, né, que eu fiz, né? Eu respiro fundo 3 vezes, custo baixo, né? Aí é acessível para colocar na tela do celular. Tá aqui, ó, na tela no meu celular aqui, ó, né? Para ele ter uma faixinha de meio centímetro, alguns não tem, mas ou atrás mesmo, né? Aí eu falei, não, eu preciso, toda hora eu estou pegando. Esse é o meu cigarro, é um cigarro, o celular é um cigarro. E aí eu peguei e falei, não, eu vou distribuir isso daí. Só que eu distribuía com medo. Eu colocava na caixinha de correspondência ali, pá, e saía correndo, meio que saindo correndo. Aí eu falei, meu Deus. Aí foi um feedback, uma coisa ou outra, e hoje eu distribuo em torno de 3.000 adesivos por mês, né? Desde aí. E aí no comércio as pessoas começaram a colocar na tela na maquininha de cartão, nos monitores, né? E foi assim, isso já faz há 4 anos, né? Há 4 anos que eu vinha nessa angústia. E aí mesmo, isso aí eu pergunto, mas só respire fundo 3 vezes? Não, mas ele é um SOS, né? E através disso eu comecei a mergulhar nessa ideia, até mesmo esse mês de 5, o mês de prevenção de acidentes do trânsito, e faz 4 anos que eu fiz até a camiseta Pare e Respire, né? A placa Pare, né? Tá aqui a camiseta aqui, hashtag Respire Fundo 3 vezes. E aí onde que eu criei até uma marca na época, né? Patenteei e tenho muitas histórias para nós estar contando. Isso é um comecinho da história, né? Interessante. SOS, gostei desse nome. Genildo, e você teve devolutiva de algumas de pessoas que conseguiram ser ajudadas por por essa ação tão simples que você criou? Ah, é. A lista é grande. A lista é bem grande ali. Eu vou. Um primeiro caso que foi bem impactante, né, foi um vigilante em um prédio comercial, né, na área do centro ali, né, do shopping. Eu cheguei, entreguei o adesivo para ele, aí ele falou: por que que é isso aí? Eu falei: ó,
Esse adesivo, você tem um colete para você proteger o seu corpo contra uma arma, um tiro, alguma coisa assim. E qual a habilidade, qual a ferramenta que você vai se proteger das tensões das pessoas que chega à sua mente? Toma aqui o adesivo. Ele se assustou. Aí a segunda vez eu fui lá novamente, fazer um outro serviço hidráulico, deixei o adesivo, ele falou, já tem. Eu falei, não, se você já tem, entrega para alguém. E a terceira vez, não foi eu que fui falar com ele. Eu estava entrando no condomínio, eu nem tinha visto ele, né? E ele estava do meu lado, do carro, do passageiro, estava de plantão. Ele começou a falar como fosse uma criança que recebeu um grande presente. Nossa, eu até... Ele começou, falou, cara, esse seu adesivo está salvando vida. Tá, é impressionante. Evitou uma tragédia aqui no condomínio, porque tinha um construtor lá, se desentendeu com alguém, e aí, no momento de alguma agressão mais grave, a pessoa respirou. E depois que ela conseguiu se controlar, né? Ela foi agradecer o vigilante. Ele falava assim, cara, eu tô arrepiado. Parecia uma criança assim. Nossa, é impressionante. Então, isso foi que me impactou bastante também. Um outro caso foi uma senhora, né, que eu fui fazer um atendimento, né, na residência, verificar uma pia, e o esposo, né, fazendo hemodiálise, né, bem precária, a saúde dele estava bem debilitada, né? E eu fui, né, lá para atender, e por uma situação era um pouco mais complexa, eu não tinha como estar resolvendo, né? Eu falei, eu não consigo resolver isso aqui, mas eu pelo menos eu tenho esse adesivo. Na hora que eu entreguei para o adesivo, ela começou a chorar. Ela falou, moço, você é um anjo que foi enviado por Deus. Vamos supor que fosse na segunda-feira que eu fui lá, ela falou assim, na sexta-feira eu idealizei suicídio. A minha irmã, que chegou uma situação, mas eu estava para sair com o carro e tirar minha vida, porque eu não aguento a dor que o meu esposo está vivendo, né? E aí, no momento, ela começou a chorar, né? E aí, com os conhecimentos terapêuticos de abordagem integral da mente, né? Com o Diogo, né? Aí EFT, eu fui conduzindo ela a ela se sentir melhor, né? E aí ela chamou o esposo dela, amor, foi um anjo que Deus mandou. Olha o que ele deixou, o adesivo aqui, nossa. Ela não falou para ele o que ela ia fazer, mas ela estava com outra fisionomia, né? Se sentindo bem. E um outro caso foi numa rede de comércio. Eu fui comprar uma ferramenta e normalmente eu não uso boa tarde, boa noite, né, ou bom dia. E tudo bem, eu não falo tudo bem, dificilmente eu falar tudo bem. E a menina do caixa me atendeu, né, ela falou tudo bem, eu falei sabedoria, eu estava de máscara, porque na época da Covid, e aí eu entreguei o adesivo. Na hora que eu entreguei o adesivo, ela começou a chorar. E aí pediu desculpa, falei, não, eu sou terapeuta, eu tenho conhecimento, chorar faz bem, fica à vontade, não tinha ninguém lá atrás de mim aguardando, né? Tava bem tranquilo o estabelecimento, né? E ela falou assim, moço, eu não tô muito legal. Falei, não, eu entendi. Tá aqui o adesivo, vai praticando, coloca no seu celular, no computador, né? E aí ela foi restabelecendo. E aí, no outra vez eu fui, né, nesse mesmo local, e eu até com a minha esposa, e aí ela comentou, ela falou assim, aí ela lembrou, né, do adesivo, a pessoa não lembra do rosto, mas lembra do adesivo. Aí ela pegou e falou assim, ela mencionou, falou, moço, depois, aquele dia eu estava muito mal, você não tem ideia como que você me ajudou. E eu comecei a fazer tratamento psicológico, eu estou indo psicólogo, né? Então, assim, é uma porta
é uma chave, né? Para destravar muitas coisas, para desentupir, como diz o mentor Diogo Lara, que ele aprendeu muito comigo a desentupir pessoas, né? Ele me ensinou, né? Então, assim, isso é só alguns, né, que eu lembro, mas tem mais coisa aí para a gente estar conversando, né? Então, assim, a abrangência desse adesivo é muito grande, né? De muitas situações, no trânsito, nem se fala. É, eu quero alguma que vocês também participam, né? Talvez. Eu fiz essa pergunta para você porque quando uma vez você veio atender um serviço, um chamado aqui em casa, né? E aí eu não estava em casa, meu marido falou: Olha, esteve aqui um prestador de serviço que veio atender o chamado da Hidra, e ele deixou esse adesivo. E ele disse que esse adesivo ajudou muito ele, né? Numa situação difícil, e que hoje ele distribui esse adesivo. Aí eu falei para o meu marido, mas é promessa? Aí ele disse, não, não é promessa, ele faz uma forma de estender o benefício que ele recebeu a outras pessoas de uma forma gratuita. Olha que interessante. E eu colei no meu tablet, no meu celular. Isso, se não me engano, foi em 2019, Foi, 2019. não, foi 2020 na época da pandemia. Foi na Dois- pandemia. Então, né? E aí eu achei interessante, né? Eu falei, nossa, mas como eu até correlacionei o seu exemplo com uma prática que o Tomás Espirras tem, de que as pessoas vão lá, comem e chegam no caixa e dizem quantas esfirras comeram ou quantos salgadinhos comeram e ninguém anota nada. É uma confiança, é uma fé no ser humano, né? E eu correlacionei com isso. Eu falei, olha que interessante, como tem gente que faz boas ações e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Quantas boas ações há no mundo e a gente tem uma tendência em olhar para aquelas situações de falhas das pessoas, né? E aí aconteceu de você vir nos atender de novo, né? Aí o meu marido, ele não lembrava o seu nome, mas ele sabia que você era o cara do adesivo. Respire por 3 vezes. Olha como marca, né? Aí ele nos apresentou e foi quando a gente teve a conversa. Eu falei, olha que interessante, será que você não gostaria de contar um pouquinho da sua história para a gente lá na BRAP, né? E é muito interessante, Genildo, essa sua gratidão, né, à vida de uma maneira extremamente gratuita, né? Porque é uma força de esperança mesmo, né? Que você leva às pessoas, né? É uma exemplificação, né? Então, é da gente ficar pensando mesmo, sabe? Deixa a gente pensando, essa sua atitude deixa a gente, mais do que pensar em respirar fundo 3 vezes, ela me deixa pensando, né, sobre o ser humano, sobre a beleza do ser humano mesmo. E Gratidão. é interessante, Genildo, porque você pegou, você estava num momento difícil de vida, né? Como muitas e muitas pessoas ficam, nós ficamos em alguns momentos. E aí, nesse momento, você teve
vamos dizer assim, uma ajuda, né, através de uma leitura, de uma fala, né, do Augusto Cury, e me parece que você encontrou um caminho que é novo, né? E desse caminho que te, entre aspas, aí, te salvou, né? Você fez o quê? Você começou você fala no início, você fala assim, foi uma necessidade minha. Eu achei muito interessante isso, tá? E aí depois o que você fez com isso? Você está divulgando agora como missão. Você recebeu um chamado. O chamado, como muitos chamados, né? Eles vêm através de uma dor, né? E é assim que veio o seu. E aí disso você criou uma forma, é uma coisa sua. Veio através de você e você foi vamos dizer assim, o intermediador, né? Para trazer benefício, não dá nem para a gente mensurar, né? Porque uma pessoa de uma família, né, que tem uma mudança, né, naquele estado de dor para um estado de transformação, você transforma todo o sistema familiar. Então, não é uma pessoa, né? Então, assim, olha só, e você está dizendo, né, o adesivo ele vai com esta energia, com essa vibração, é vibracional isso, né? É uma vibração aí de quantos hertz? Não sei. Não sei quantos hertz. Porque se está transformando, é muitos hertz aí. São muitos hertz aí nessa simples frase. Entendeu? Então, assim, eu percebo que a sua divulgação, eu vejo mais como uma missão. Uma missão, sabe? Assim que eu estou percebendo. Marina é de São Paulo, viu, Genildo? Ela chegou agora há pouco, né? Estamos aqui com o Genildo, viu, Marina? Já falou um Olá, monte de coisa Marina. legal, depois você olha a gravação antes, tá? Olha, obrigada, Edna. Boa noite para todos. Boa Muito noite. prazer, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Genilde, e agora então a gente também está querendo saber sobre as suas terapias, né? Como é que você chegou então, né, desse momento, né, para poder buscar formação mesmo em terapia? Você não era terapeuta ainda ou já era? Não, eu não era Não terapeuta. era. Então, como é que foi essa história? O editor divino, né, esse filme dessa vida, né, eu estava fazendo terapia da pia, eu estava lavando louça, né, e por volta de maio, março ali, né, e De ouvindo, que porque ano? em 2019, foi 19. no mesmo ano dos Da adesivos, né? crise. Ah, dos Da adesivos. crise, né? É. E aí eu não podia ficar muito em pensamento, e eu estava sempre lendo, continuei lendo, ouvindo podcast, né? E um dia eu estava lavando louça, se eu ficar lavando louça vinha aquela sujeira da pia, não é só da pia, é da minha cabeça também, né? Então fica tudo meio semelhante, né? E aí eu estava ouvindo um resumo cast, e aí estava aquele dia o Diogo Lara, o psiquiatra Diogo Lara, né, um grande amigo, né, nós ficamos. E aí ele apresentou, né, sobre empreendedor, o que o livro dele resolve, né? Aqui, ó, imersão. Põe um pouquinho mais. Isso, tá. O livro Imersão, né, do Aham. Diogo Lara, é um romance terapêutico. E aí, falando desse livro Imersão e do aplicativo Síngulo, Síngulo com C, né? Eu uso ele até hoje, né? Esse aplicativo, recomendo, né? Esse aplicativo. E aí eu, na hora, já baixei o aplicativo, né? Já fiz os testes, ele tem ali vários testes interessantes, né? E aí, onde eu peguei, né, eu fui atrás do livro, enquanto isso eu já comecei a utilizar o podcast do Diogo já é terapêutico. No mesmo dia eu já fiz o teste de normalmente se você a média, se você está bem acima de 6, você já está razoável. Eu estava 3,4,
meu estado mesmo, respiração, eu ainda estava ali, buscando o autoconhecimento. E muito mal, assim, mas, como fala, patinando, mas estava ali, né? Falando tudo bem, ali razoável. E aí eu mergulhava 24 horas nesse... Se eu tivesse acordado, eu estava ouvindo essas técnicas terapêuticas no aplicativo, né, do celular, né? E lendo o livro. Nossa, ele já me tirou muitas coisas, já me desentupiu várias coisas ali, vários processamentos, né? E aí eu comecei a seguir o Diogo Lara, né, no Instagram, né, o símbolo e o Instagram dele. E aí sempre eu colocava lá, respire, eu não respire fundo 3 vezes, sabedoria e gratidão. É uma frase que eu utilizo muito, sabedoria e gratidão, né? A frase sabedoria, o Augusto Cury, ele fala muito, e eu distribuo, antes de distribuir os adesivos, eu já distribuía coisa, tá? Era frases e livros, né? E aí eu tinha uma frase que eu falava que era o carimbo terapia. Cortava os papel, carimbava, né? A frase do Augusto Cury é: sabedoria não está em não falhar ou sofrer, mas usar nossas falhas para amadurecer e nossas dores para compreender a dor do mundo, dos outros, né? Do mundo não, dos outros. E aí, essa frase estava sempre ali e me salvou em muitas situações. E aí, fazendo o procedimento e tal, e em 2021, com a pandemia, aí o Diogo fazia as formação, mas só para psicólogos e na área de saúde, né? E aí eu falei, eu sempre querendo ter vontade, né? Aquela vontade de me aprofundar, de me autoconhecer, e a mim e o próximo. E aí, em 2021, o Diogo fez uma live de divulgação e estava lá, terapeutas, psicólogo, tem vários colegas que eu fiz a formação junto, né? E tá o encanador Genildo. Foi bem engraçado, né? Até o dia. E aí ia fazer uma sessão terapêutica, né, online, né, ali para quem quisesse, e uma senhora, ela se prontificou primeiro do que eu, né? E aí, nesse momento, né, ele fez a apresentação, falou do projeto, tudo, aí no final ele ia fazer uma sessão conosco, com essa senhora. Aí, no momento de chamar ela para fazer a sessão, ele perguntou se ele já tinha feito alguma vez com ela. Ela falou que sim. Aí ele pegou e falou assim: você me desculpe, mas eu vou atender o Respire Fundo 3 vezes, que eu não, ele me segue, eu não sei quem é. Ah, olha só. Eu não sei, porque eu não postava foto, nada, né? Então ele poderia saber. Aí ele me atendeu, né? Aí ele fez uma sessão. Foi bem impactante, né? É uma sessão de terapia, né? Essa abordagem que é incrível, daí é nova, né? Mas é bem impactante mesmo, né? Tem vários fundamentos ali. E aí eu mergulhei, é um mergulho na dor, um mergulho ali, só que é um mergulho preparado, né? Que você está com o Smirnoff, está com oxigênio, está com a lanterna, arpão, para você mergulhar naqueles traumas, tramas e dramas que a gente tem lá da gestação até vidas passadas, né? E ele fez, né, em questão ali. Até uma das coisas que, às vezes, então, uma frase que ele fala muito, os sintomas são substituto legítimo de sofrimento, né? Então, o que que acontece? Eu estou respirando maravilhoso. Na época, eu não conseguia respirar do jeito... E ainda distribuindo adesivo, estava sempre fonho, estava congestionado. E quando ele Eu não fez estava essa... desentupido ainda. Eu não estava... Ele desentupiu. Eu não estava fluindo, né? Eu estava entupido mesmo, entupido ali, né? A analogia é bem interessante. E aí ele me atendeu, né? Eu falei, nossa, foi bem profundo, um trauma da morte do meu pai, né? Que na época eu estava de férias, quando eu fiquei sabendo que ele faleceu, né? Dia 23 de dezembro, né? Eu tinha 9 anos, minha irmã está aqui, eu acho que 5 anos, né, irmã? Meu irmão com 10, né? 5 anos ali, minha irmã especial aí, grande irmã.
E aí é onde eu processei aqueles traumas lá e eu falei, nossa, saiu muita meleca, né? Daí eu falei, nossa. E aí eu fiquei assim, eu vou perceber se foi coincidência ou consequência do processamento que consegui respirar melhor. Porque se eu respiro melhor, eu tenho mais disposição, eu estou mais saudável, eu tenho mais ânimo, né? Então, várias situações, oxigênio no corpo. Aí, uma semana depois, eu falei, não estou congestionado, não estou entupido. Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Aí ele estava fazendo divulgação, eu falei, não. Aí eu vou fazer o curso. Aí eu fiz o curso com ele, né? Foi aí onde que eu conheci Que ele. é qual deles o curso? AIM, Aí, AIM, AIM, Abordagem Integral da Mente. abordagem integral da mente. E aí eu comecei a fazer, né, esse curso com ele, né? Nós se encontramos virtualmente, não conheço pessoalmente, né? Perdão. Mas antes eu fiz EFT, né? A técnica de acupuntura sem agulha. Por causa que foi através dele que ele falou que é uma técnica muito boa para descongestionar, né? IFT? EFT. Tá, é técnica de liberação emocional. Tá, Isso, EFT está em inglês, mas aí traduz tá. EFT lá. Uhum. Então, é a acupuntura sem agulha, né? Que é meio estranha, né? Ficar batendo assim, vai batendo, são 9 pontos. Nossa, mas é fantástico, porque no que eu estou fazendo aqui, já dá aquela... libera a tensão, né? Libera a tensão. E aí eu fiz o curso, né? Só que eu nunca tinha aplicado esse daí com os outros, né? Um pouco de vergonha, receio, medo, né? Estava entupido ainda, né? Não tinha algumas melecas ali para destravar, né? E aí eu fiz meu curso lá e eu falei, e aí eu já atendi, fui consertar alguns vazamentos hidráulicos em algumas residências e teve um casal que tinha sofrido um trauma muito grande, um acidente onde morreu uma pessoa e ele estava mal. E aí eu fiz a condução com os dois juntos ali, e falou, nossa, uns pais de um médico, né? Ela estava com dor nas costas, depois ela dissolveu assim. É incrível esse procedimento. E envolve a respiração também, né? Muito legal. Então, você fez o EFT e aí fez o AIM. Isso. E você atua como terapeuta ou como é que é isso? Você tem o seu trabalho principal, né? E você atua também com as terapias? Como é que é? Se Eu alguma não, pessoa tiver interesse, né? eu tenho maior disposição em atender, né? Em questão de atender como terapeuta, né? Eu não estou atuando, né? Porque em questão da minha agenda do trabalho ali, né? E eu não divulgo, né? Em questão de Uhum, estar divulgando por causa dos sim. compromissos, né? Uhum. Mas eu tenho interesse, eu estou à disposição. Eu já atendi, eu falo que o consultório é no dia a dia, né? A vida é ali. Ah, tá. E as abordagens que normalmente, com relação ao Diogo, ele fala que é pegar o dragão dormindo. E o meu procedimento é mais ainda, porque a pessoa ela não sabe o conhecimento que eu tenho, né? Então, muitas das vezes, em questão, eu estou na residência e a pessoa já está, ela não tá, porque muitas das vezes a pessoa vai no consultório, no médico, psicólogo, ela vai na defensiva. E eu sou o contrário, eu vou na residência, ela não está esperando aquilo. E aí, automaticamente, a técnica, eu tenho uma acessibilidade de conduzir conforme o ambiente, né? Então, aí eu já ando com o celular, e aí são sons que a gente utiliza, né? Até posso dar alguém que queira se dispor a ser atendido por mim, eu posso dar uma pequena condução ali, né? E aí é onde que a gente vai conduzindo, né? E teve uma cliente que eu fui na residência lá, eu senti que ela não, a energia não estava, né? Perguntei se ela estava, se teria disponível, né? Ela aceitou e foi conduzindo ela para ela se sentir melhor, né? Estava fluindo, né? E até mesmo teve um estabelecimento público, né?
e teve uma pessoa que não estava legal, e aí eu comecei a orientar sobre FT, já ligaram para ela, vem cá, ela se sentiu bem, né? E aí até esses dias eu fui fazer um outro serviço, ela se sentia culpa por ter defendido a vida da família, né? Ela é policial, e no momento do assalto, ali, e ela, para se defender, ela teve que agir. Só que ela matou a pessoa ali para se defender, a família, tudo, tava 6 pessoas, e ela para se defender dos assaltantes lá. E aí ela se sentia culpa daquilo dali, e faz 6 remédios, né? E aí eu fiz a condução ali, naquele momento, e ela, de culpa, ela saiu para raiva. Falou, eu ia sentir raiva ou mais culpa se acontecesse alguma coisa com a minha família. Então, assim, muitas das vezes, por mais que você faz o bem, ainda carrega um peso. E aí é onde precisa o quê? Um processamento, um ressignificar através dessas técnicas, né? Uhum. Então, você tem atuado mais com a EFT. Na verdade, os dois, porque depende, depende da situação do momento, né? Por exemplo, no caso, essa policial, eu fui a IM. A primeira vez foi o FT, né? Que ela estava ali, foi rápido, né? A condução. E aí o FT, ele é mais sutil, né? Você vai já dissolvendo, pode ter outras pessoas ali, é mais sutil. O IEM, ele já é mais profundo, né? Então, aí precisa ter um espaço de mais silêncio, um pouco mais tranquilidade, né? E até mesmo nesse mesmo estabelecimento público, eu fiz a FT, tinha 4 pessoas lá, né? E aí uma delas não estava rindo até, mas como assim esse negócio rindo, e dava risada e tal, e a que estava se sentindo mal, e ainda estava se recuperando, e as outras rindo, né? E aí, o que aconteceu? Esses dias eu fui lá fazer o serviço, e aí ela falou assim, Genildo, eu lembrei de você. Ela foi num acampamento, né? E aí ela tem problema, ela tem que tomar remédio para andar de carro ou de ônibus. Tem E aí pânico. entra em pânico, ela tem que, ela passa, vomita, ela passa mal, a vista tudo embaça. E aí ela esqueceu de tomar um remédio e a mala, no retorno, a mala já tinha vindo primeiro, e ela ficou. E ela começou a ficar branca, sem cor, passando mal, e ia desmaiar mesmo. E, por uma situação lá, alguém tinha o conhecimento de FT e começou a aplicar nela. Ainda que eu queira desmaiar, eu me amo, eu me aceito total e profundamente. Vou liberando essa tensão, essa preocupação, essa agonia, eu estou passando mal, eu vou liberando. Ela foi fazendo nela. Ela falou, Genildo, eu não melhorei, eu ressuscitei. Porque ela falou assim, eu sou toda animada e tal, e eu abaixei assim, eu fiquei mal mesmo, que as pessoas, né, aí tudo bem, que eu falo que eu não falo tudo bem, né? E ela fala, tá passando mal, tá dizendo, não, tá tudo bem, porque não quer se preocupar o outro, né? E nesse momento, ela foi conduzindo, foi em torno de 5 a 10 minutos ali conduzindo ela falou assim, Genil, ressuscitei, eu voltei à vida. Então, assim, a técnica corporal, né, é muito significativa ali. Eu costumo dizer que, por exemplo, nós, na infância, como somos bebê, nós recebemos os toques, não diretamente assim, inconsciente, os pais, quando vai acalmar a criança, balança e faz isso daqui. E nisso vai acalmando a criança, vai liberando a tensão do corpo ali. Então, o nosso corpo, ele vai dissolvendo essa tensão e fica registrado todo o traumas, né, que nós temos, mas também tem o que? As coisas boas, que uma delas é o toque, né, corporal, né? Então, é onde que vai dissolvendo muitas coisas na sua vida, né? Muito interessante. Fala um pouquinho mais do AIM, então, agora. Como que você gostaria que eu falasse mais da IEM?
qual que é a base, né, o fundamento do AIM? Porque, fala de novo, Abordagem, abordagem abordagem integral da mente. Ela usa altamente. a abordagem integral da mente. A psicologia, ela usa a meditação, ela usa a hipnose, ela usa o EFT, né? Tem ali também. Então, todo o ser humano, né? O acolhimento e a presença no atendimento. O terapeuta, ele é o condutor, que vai o quê? Direcionando a pessoa a fazer o mergulho, porque muitas das vezes eu não quero entrar na minha dor, eu não quero, mas é necessário. Mas como que eu vou entrar? E aí o processamento é o quê? É um mergulho, né, nessas, né, fazer a limpeza, né? Então é muito sutil, é presença, é amor, né? Amor divino que vai o quê? Conduzir Mas nesse processamento. Mas o método é visualização, é verbalização, o que que é? É verbalização, usa todo o corpo, os sentidos, né, o ouvido, a parte corporal, as sensações, muito mais o corpo do que a fala, né? É. Então, assim, entrar, porque 80% das nossas ações ali, reações, não é raciocínio, é o quê? Instintiva, nós somos répteis, maioria das vezes, e nós estamos só repetindo. Então, trazer o corpo como ferramenta, entrar em contato com a dor, com o corpo, com as sensações, é onde o quê? Vai permitir que o próprio corpo faça a cura. Né? Inclusive, chama cirurgia da mente, do Diogo. Cirurgia da mente, onde que, como fala assim, entra lá, faz a cirurgia, restaura. Inclusive, até após a sessão mesmo, no outro dia é recomendado o repouso. E vai ter efeitos colaterais, como uma cirurgia, né? Porque ele é psiquiatra, ele sabe daquele procedimento, né? E automaticamente lá. E a história dele é interessante, que ele era mais psiquiatra, né? Até o momento que ele teve depressão. E os conhecimentos tradicionais da medicina, os remédios, não estavam surgindo efeito para ele. Né? E aí é onde uma técnica simples, que é o MDR, né? E Brain Support, alguma coisa assim, que conduziu uma sessão gratuita que a psicóloga da clínica dele fez nele, que tirou ele do fundo do poço. Né? Ele falava que ele estava num sapo que passou por cima. E nesse momento ele falou, cara, existe mais coisa que eu não estou sabendo. E aonde que ele através do autoconhecimento dele, da experiência, ele começou, falou, não, tem mais coisa que eu não sei. E aonde que ele buscou isso aí, aonde desenvolveu essa técnica. Né? Inclusive, eu posso até dar se você se propor, uma pequena condução. Sim, Para nós agora? para nós Sim. agora. Oba! Se alguém, algumas perguntas mais, né? Eu ia perguntar, você vai trabalhar com o paciente sentado, deitado, como que é fisicamente? Pode ser sentado ou deitado, né? Depende, como eu falei, depende do momento, né? Se depender a pessoa às vezes está bem forte, né? Ali, né? Então, mas aí ele pode fazer sentado mesmo, né? Vamos lá, Ok? curiosa, para sentir. O melhor aprendizado pelo sentimento. Falando para nós, o que que a gente tem que fazer aqui? Você vai conduzindo a gente nesse sentido, porque Isso, eu não conheço. Eu acho que quase ninguém conhece. Não, é apenas se permitir estar presente, até presente na presença do presente. Aí, Edna, né? Aham. Eu vou compartilhar se possível, aí se vocês puderem fechar os olhos após eu compartilhar, não precisa Tá. olhar para a tela, né? Ou se quiser usar o fone de ouvido, ela é mais impactante, né? É mais profunda também, né?
Quem quiser usar o fone de ouvido, né? Porque ela Eu não peguei o fone, vou ficar sem mesmo. não tem problema, não. É só sentir à vontade, seguro. Eu vou compartilhar aqui, né? Enquanto esperamos, vamos respirar. E essa é a melhor técnica. É, Se esperar aí. Vocês estão vendo minha tela? sim, sim. Eu vou tentar. Vamos fazer o que melhor, né? Tá ouvindo um sonzinho? Sim, Inspira. Expira. Como está o som aí para vocês? Parou. Parou o som? Parou o som. parou. Agora Voltou, começou. Voltou? voltou. Vou tentar aqui porque eu precisava ver um pouquinho vocês aí. Espera aí que eu vou abrir então. Espera um pouquinho. Eu vou abrir todo mundo aqui. Pronto. Porque eu vou tentar compartilhar e eu precisava ver um pouquinho vocês. Enquanto isso, vão sentindo. Parou o som? Parou. Parou. Deixa eu tentar aqui. Voltou. Porque eu não estou conseguindo. Vou tentar mudar aqui a tela. Sair da tela, será? Não, né? Vamos. Estão me ouvindo? Sim, Sim. E a música está ouvindo? não. A música Não. não. É que você não compartilhou, Genildo. Não, eu compartilhei, mas eu precisava só compartilhar só o som. É possível, Olga? Eu Eu, só eu, deixa eu eu acho verificar, que não. Só o som, eu não deixa eu sei como é que faz. alguém sabe. Sim. Eu uso no outro lá. Tá, eu vou fazer um outro procedimento e nós vamos ver como é que vai chegar o som para vocês. Tá. Inspira e expira. Esses são os momentos dos desafios do dia a dia. Muitas vezes a gente não quer que acontece.
Olha aqui. Vocês estão ouvindo o som? Não, só o seu. Não está chegando para vocês, não? Não. Não. Entra em contato. Vamos inspirar e expirar. Vai sentindo, revertendo, sentindo também. O seu som ficou rouco e longe, tá, Juninho? Está um pouco longe? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Vou conduzindo aqui. Tá. Vamos inspirar. Entrar em contato com nossa essência. Através da inspiração, da expiração. Deixa vir as nossas dores. Deixa vir nossos traumas. Não há nada a temer. Não há nada a duvidar. Deixa vir a presença do amor divino através do teu coração. No silêncio é onde nós encontramos nossa presença, onde encontramos nosso amor, onde nós encontramos nossa paz. Vai entrando em contato, sentindo as sensações no corpo. Pode ser uma tontura, uma dor na garganta, um sentimento de correr. Vai entrando em contato com a sua vida, com a sua criança. Se permite sentir o que vier no seu corpo e na sua mente. Deixa vir no seu corpo, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Permita sentir essa paz que está dentro de você.
Sons que vierem, deixa vir os sons, os pensamentos, as sensações do corpo. Não há nada a temer. Não há nada a duvidar. O corpo sabe o que fazer. A sua mente sabe o que fazer. Deixa vir. Vai mergulhando. Vai sentindo. O que está aparecendo aí? Só você sabe. Só você sente. Ah, tanto medo, tanta dúvida. Em contato com a sua essência. Tanto barulho, e o corpo está cansado. Tantos compromissos. Relaxa sua atenção e seja o espaço. Relaxa a sua atenção, seja o espaço. Vai derretendo, vai sutilmente derretendo todas essas dores, todas essas angústias, todo esse peso. Permite derreter. Vai lavando.
A dor no pescoço. O que o seu corpo quer dizer? Vai sentindo. Deixa aí. Deixa aí. Vai lavando. O silêncio cura. O silêncio cura. Quantas vezes nós temos medo do silêncio, do que pode encontrar? Se permite ficar no silêncio por alguns minutos, sentindo a sua inspiração, sua expiração. Vai mergulhando nesse oceano, vai colocando luz, colocando vida. A folha, tudo que vier, deixa vir, deixa vir. Seu corpo sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Isso, está indo muito bem.
Deixa o amor divino curar o que tiver que curar no seu corpo. Permita o editor da vida fazer o melhor que está aí dentro. Sente as sensações da mente, do corpo, dos braços, das pernas, do abdômen, do rosto, da garganta. Deixa vir as sensações. Vai fluindo. Como é que está se sentindo aí dentro, né? Como é que está aí dentro? Isso. Isso, sente. Vamos retornando. Inspira. Vai sentindo seus braços, sentindo o pescoço, sentindo o rosto, as pernas. Vai retornando. Esse sono profundo desse mergulho. Vamos retornando. Vamos espreguiçada. Como é que tá aí, Edna? Tudo bem? Depois eu quero compartilhar, tá? Ok. Vão retornando. Todos como é que estão? Uma boa experiência. Obrigado, Murilo. Tem algo a compartilhar? Como que você se sentiu? Então, quanto mais você falava, vá mergulhando, começou uma coceira no meu ouvido direito, parecia que tinha ou um mosquito ou uma formiga, ficava coçando, 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 e aí eu vou pedir para os meus colegas aqui, principalmente os junguianos, eu tentei ver se eu acho esse símbolo, né?
Então, eu não sei, o ouvido direito, acho que está ligado ao cérebro esquerdo, hemisfério esquerdo. A Olga entende essa parte aí. Fica para nós aqui, tá? Depois vocês vê se vocês conseguem me ajudar. Porque coçou demais, 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 demais. Eu não cocei, deixei, fiquei olhando, né? E quando você falava assim, mergulha, aí coçava mais, sabe? Do ouvido direito. Muito interessante. Legal. Alguém Dor na mais? coluna lado esquerdo. Aí eu fui buscar o objeto, né? Era uma talhadeira perfurando o meu corpo. Peso no abdômen, peso da gordura no abdômen, dor no rim do lado esquerdo, ardência nos olhos e a boca cheia de saliva. Essa foi a minha experiência. E aí, no final, foi diminuindo, né? Foi voltando a esse estado de vigília, né? Você já estava sentindo, Murilo, ou começou a sentir no início Não, quando começou, quando liberou. quando liberou, né? E Uhum. aí vai dissolvendo, né? Foi. Então, se permitir, né? É o que você falou, tipo algo batendo, né? Nós fazemos essas analogias, né? Então, realmente, o dissolver é esse derreter, né? Você não estava dissolvendo, você estava quebrando, né? Como eu falo assim, é como se fosse uma memória de eu ter sido perfurado por uma... Eu falei, mas qual é o objeto, né? Senti que alguém me perfurou pelas costas. Aí eu falei assim, mas qual objeto que foi? Né? E aí veio a imagem da talhadeira, que eu comecei a fazer o que Jung fala, dialogue com as suas sombras, dialogue com os eventos. E eu fui dialogando, veio a talhadeira. E aí, dali foi para o abdômen, né, um peso, uma coisa. Eu tenho uma experiência sobre isso, já com hipnose também, né? Mas aí depois seria um caso para a gente contratar o Genildo fora. É algo mais profundo, né? Para trocar mesmo, dentro de uma sessão completa. Isso. De repente, uma oficina, né, Murilo? Vamos lá, vamos ver o que vai surgir disso aí. Eu senti um profundo relaxamento o tempo todo, um profundo relaxamento, assim, um estado meditativo mesmo. Uma, uma sensação, assim, de aprofundamento mesmo, de entrega, né? De meditação mesmo. Foi muito bom. Me senti muito tranquila, assim, né? Parece que eu dormi um sono bom e acordei descansada. Foi muito bom. Legal. Cada um sente formas diferentes, né? É, Eu já tive uma cliente que a sensação dela é que ela dormiu por um mês. Olha que interessante. Uhum. Para mim, também eu fiquei bem tranquilo, assim, minha sensação de paz, mas eu mentalizei, assim, que eu estou com uma questão de pulmão e garganta, assim, com tosse, estou saindo de uma gripe, ainda não saí direito. Então, estavam me pesando bastante, então eu tentei trabalhar nessa região, assim, essa liberação, e parece que agora eu estou... Desentupiu, realmente. Foi bem interessante. Inclusive, aqui no pulmão, eu estava sentindo um peso, assim, aquela coisa, sabe? Catarro, assim, deu uma liberada. Teve uma hora que eu senti tosse, mas depois liberou. Estou com uma sensação bem boa agora, Legal. tanto na garganta quanto no pulmão. Como se tivesse passado um leque, assim, sabe? De garganta até o pulmão. Gostoso. Boa experiência, maravilhosa. Que bom. Está aberto, Marina, pode falar.
Nossa, eu fiquei aqui, nós já eu estava me sentindo assim, flutuando, sabe? Muito, uma leveza, uma tranquilidade. Eu fui pedindo isso, sabe? Assim, para liberar uma tranquilidade dentro de mim, uma paz, um, um silêncio, né? Quando você falava assim, se permita esse silêncio, né? Entre esse silêncio. Ai, foi muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo essa experiência. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado. E a Mana? Compartilhar aí, irmã. Deixa eu colocar o fone de ouvido. Saindo meu som? Tá, Tá. tá ouvindo, estamos ouvindo. Boa noite, gente. Eu coloquei aqui o som de fundo, aqui pelo celular mesmo. No que começou, eu sentia como meus pés estivessem naquela onda do mar, bem no início da margem ali do mar. Ali foi relaxando, até que eu deitei o pescoço aqui no encosto do sofá, para ir relaxando mais ainda, com uma dor aqui, se não tô tendo essa lombar aqui. Mas uma hora se dava um pico de, como se estivesse saindo do corpo, aí depois voltava, dava aquele pico, assim. É o relaxamento. Isso é o estado meditativo, né? De estar flutuando, né? É, De sair daquela sensação ali e sentir ver o próprio corpo. Esse é o estado meditativo, né? Uhum. É isso. Nós temos 10 minutos. Não, até mesmo, né, diante a questão do não colocar o som, não conseguir, e são experiências que nós temos no dia a dia, né, que planeja ou como foi ali. Então, são coisas que até mesmo o mentor Diogo, né, ele falou assim, precisa do som? Não. Ajuda? Sim, mas se não tem, vai sem, né, em questão assim, é estar presente, né, como está, né, e eu fiquei muito tranquilo, né? Não consegui, tentei colocar. Então, assim, e isso se encaixa em todo estado de vida, né? Porque muitas das vezes nós queremos ter o controle, né? E esse controle, esse estado de caixa que nós somos condicionado, né? Faz com que nos adoecemos. E nós precisamos entrar num contato com esse mundo selvagem, esse mundo, a essência da natureza, que não tem aquele controle quadrado, né? Eu falo que nós somos na caixa, nós precisamos, em alguns momentos, cavalgar, né? Sentir o silêncio, né? Sentir a natureza, sentir a presença ali. E se eu não consigo, por exemplo, muito falado, eu preciso ir para a natureza, pro verde, ar ali, mas e se eu não posso? Eu estou no hospital, eu estou em questão condicionado. Entre em contato com o silêncio, né? Que esse é o momento. E através da respiração, né? E aí nós vamos entrando isso aí. Porque o mais que o barulho externo é um barulho interno. Então, é desafiador entrar em contato com esse silêncio, com a nossa essência, que cura, né? Então fica algo paradoxal. Se eu ficar em silêncio, eu vou surtar, né? Mas é constantemente que nós vamos nos lapidando a sentir essa flutuação, alguns incomoda, né? Mas outros vai estar sempre na leveza, né? O ouvido, né, Edna? Já melhorou bem a coceira, mas que interessante. Mas parecia que Eu, tinha entrado uma formiguinha lá dentro. eu sentia muita coisa no rosto, não aqui, nas sessões, tipo querendo Hum. sair um tampão do ouvido, do outro, sair um negócio.
Então, é muito... O corpo, ele sabe o que fazer, ele dá esse sintoma, ele vai dissolvendo, né? E aí é onde que acontece a cura, né? Genildo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e depois a gente costuma encerrar. Cada um diz assim, ou com uma frase, ou com, né, com uma palavra, ou com uma imagem, o que que fica, né, para cada um desse presente de hoje, tá? Então, primeiro eu vou fazer a pergunta: como é que você está agora, né, depois de 2019, né? Nós estamos em 2023, como é que você se vê agora? Você conseguiu superar isso tudo que você falou em 2019? Como é que está isso? Eu superei muita coisa, muita coisa. Antes eu vivia ou no passado ou no futuro, com constantemente desconforto, né, corporal ali. E hoje a minha frase é: eu estou presente na presença do presente, né, constantemente trabalhando através da respiração, das técnicas, né? Então hoje eu me vejo muito mais presente e sentindo o momento, né, com responsabilidade, mas a cada momento, nas minhas dores, nas minhas dificuldades, muita coisa ainda que eu tenho a dissolver, a desentupir, mas sempre está presente. Uhum. Ótimo. Eu não vou começar agora, né? Eu já fiz a pergunta. O que que ficou para cada um? Pode começar, é bem rapidão, tá? Cada um vai falar a impressão que teve, né? O que que vai ficar? O que que vai levar, né? Eu fiquei morrendo de Presente. curiosidade para conhecer um pouco mais dessa técnica aí. Vou buscar conhecimento, vou buscar vídeo, alguma coisa que eu achei muito Uhum. interessante. Ó, aí será bem-vindo, hein? Nosso amigo Diogo lá, ele é um amor de pessoas. O que fica para... Ah, desculpa, fala, Olga, fala. E ficou assim, né? A, essa mensagem de esperança no ser humano, do Genil, a simplicidade, né? Porque, na verdade, o, o mais, quanto mais simples, mais profundo, né? Porque respirar é muito simples, mas é muito profundo, né? É muito profundo. Para de respirar para ver o que acontece, né? Então, gratidão, Genildo, e o seu exemplo fica para nós, né? Como uma pessoa de boa vontade consegue mover recursos para ajudar outras pessoas. Não é preciso muito, é preciso boa vontade. Muito obrigada. Você é uma pessoa que emociona a gente. Obrigada, Genildo. Obrigado por lá. E é jovem, né, Olga? Coisa boa, né? Coisa boa. Genildo, você será um exemplo para mim, tá? Você, você literalmente pegou os limões e fez limonada, fez mousse de limão, né? E ainda de sobra você virou um missionário mesmo, tá? Missionário do amor divino, tá? Então isso me marcou, tá? Me marcou, viu? Gratidão a você. Para mim ficou a importância do silêncio, que é tão difícil a gente fazer silêncio. Meu Deus, como nós somos barulhentos, uma cabeça barulhenta, é tudo barulhento. É difícil, mas é muito importante isso, né? O silêncio, como ele é transformador para nós, como nós precisamos do silêncio, desse silêncio interior, principalmente, para nos fazer ficar conosco mesmo e poder transmitir para os outros também, que é muito difícil. É um desafio, viu? Muito obrigada.
Depois eu vou ver o vídeo inteiro. Obrigado. O Murilo e a Mana. Eu tenho só a agradecer, né, que eu tenho um grande irmão. E sempre quando eu posso, não. Sempre quando passo por algum momento assim com alguém, também distribuo adesivo, eu vejo, eu nem olho, não sou muito de olhar para trás para ver como que elas reagiram, mas dá para perceber que elas têm uma reação inesperada. Hoje eu tive a experiência no mercado, né? No que eu entreguei o adesivo para a menina do caixa, aí no que eu voltei para ver se ela tinha me entregado a notinha, ela estava já mostrando para as outras meninas dos outros caixas. Mas sempre é gratidão, muita gente fica gratificada de receber uma pequena lembrança. E me vem a frase de Meimei, no livro Espírito de Verdade. Sai, pois, de ti mesmo, para conhecer a glória de amar. Então, na sua simplicidade, mas com uma coragem, né? Você trouxe para nós a tua verdade. E ela é a verdade de amor, como disse a Edna. E isso acalma a gente, né? É engraçado que no mesmo lugar onde existia dor, existia paz. A mesma fala que foi da Olga, as duas estavam juntas e o corpo se tratando ali, se cuidando, né? Se desentupindo, como você falou. Desentupir pessoas, bem legal, né? E a sua grandeza, né? Fala assim, fica a sua grandeza, porque o Espírito, nossa, na sua simplicidade, ele se tornou grande para acolher. E, ao mesmo tempo, você se deixa ser pequeno, não menor do que ninguém, só o suficiente para a gente poder te dar um abraço. Então, muita alegria estar aqui hoje com vocês todos, em especial com você, Janito. Obrigado. Muito obrigada. A nossa reunião foi excelente, né? Muitos aprendizados, isso está gravado, né? A gente vai divulgar. Quando eu tenho alguns pacientes, né, que a gente fala, puxa, isso aqui vai ser bom para tal paciente, eu divulgo, tá? Eu mando, se eles olham, eu não sei, mas eu faço a minha parte, né? E tem para alguns que eu vou enviar, né? Essa gravação, porque eu sei que vai ajudar, né? Então, nosso muito obrigado, né, Genildo, para você, né? E me parece que aqui começa uma amizade, tá, Genildo? Uma amizade, né? Que pode até depois se tornar em um trabalho aí, de repente, conjunto, sei lá, não sei. A vida vai mostrar isso, né? Eu vou deixar o amor divino agir. Isso aí, é isso aí. Não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada. Então, um grande beijo para vocês. Eu vou desligar a gravação para a gente fazer o encerramento aqui, só nós, tá? Só um detalhe aqui, Edna, perdão. Esse aqui é abraço de borboleta, tá? Isso aqui é uma técnica terapêutica também. Assim? É assim, você Ah, pode aqui, ó. Isso aqui, ó, abraço de borboleta. Isso aqui acalma, ajuda a acalmar, tá? que legal. Ai, sente abraçado a todos aí. Eu não queria. Ok, boa noite a todos.